Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Depois de uma semana com formato diferente para assinalar os 50 anos de independência de Angola, voltamos ao nosso formato habitual para falar na primeira parte nas eleições na Guiné-Bissau, que se realizaram no domingo passado, e do levantamento do estado de força-maior no projeto Moçambique LNG do consórcio liderado pela multinacional francesa Total Energies para explorar gás natural na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique. Na segunda parte, o nosso entrevistado é o ex-ministro da Economia do Mar, António Costa Silva, nascido em Angola em 1952, que acaba de publicar em Portugal, pela editora Guerra e Paz, o livro Angola aos Despedaços, 50 anos depois, que futuro? Uma obra de alguém que sonhou com a ideia de construir um país novo e independente, livre do subjugo colonial, de alguém que estava lá no dia 11 de novembro de 1975, nessa noite em que Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, declarou a independência do país, de alguém que pensou para si um futuro diferente do que as circunstâncias ditariam e que hoje, aos 73 anos, ao invés de mágoa, pelo que poderia ter sido, não fosse a prisão e a tortura que sofreu, escreve um livro a apontar caminhos para o futuro, caminhos que invertam o estado atual do país. Bem, feita a introdução, passemos então à conversa. A história da Guiné-Bissau está em pausa. Domingo, na Guiné-Bissau, pela primeira vez, as eleições legislativas não tiveram a participação do partido que lutou pela independência, o PAIGC, e as presidenciais não tiveram qualquer candidato do mesmo partido. E não foi porque o mesmo perdeu influência política no país, apenas porque o Supremo Tribunal de Guiné-Bissau se recusou a aceitar a candidatura de coligação Paita-Arranca, liderada pelo PAIGC, que ganhou as últimas eleições em junho de 2023 com maioria absoluta, e a do seu líder, Domingos Simões Pereira, candidato nas últimas presidenciais. Aliás, o Supremo também não aceitou outra grande coligação de partidos que foram às urnas em junho de 2023. A API Cabas Garandi, aceitando apenas a candidatura da coligação que apoia o presidente Umaro Sissoko Embaló, a plataforma republicana Nokumpum Guiné. Num claro sinal de instrumentalização do poder judicial por parte do presidente guineense para se perpetuar no poder. Analistas ouvidos pela Deutsche Welle e pela agência Lusa descreveram um país militarizado, com sinais de intimidação e de diminuição no espaço público, num contexto em que as Forças Armadas foram chamadas para justificar a sua neutralidade. Ao público, o jornalista Lassana Kassamá, da Rádio Capital, referiu que o ambiente da campanha eleitoral foi razoável, mas marcado por uma timidez inevitável depois de 6 anos de perseguições, sequestros, espancamentos e violações de direitos humanos. Impedidas de participar no escrutínio, as coligações Paita-Arranca e APIS Cabas Garandi resolveram apoiar a candidatura presidencial de Fernando Dias, que esta segunda-feira se declarou vencedor das eleições na primeira volta, com base na contagem das atas das mesas de voto. O porta-voz da candidatura de Embaló, Óscar Barbosa, citado pela agência Lusa, pediu serenidade a todos enquanto se aguarda pelos resultados oficiais que a Comissão Nacional de Eleições deverá apresentar esta quinta-feira. Sem querer falar em resultados, Óscar Barbosa garantiu, no entanto, que não haverá segunda volta, deduzindo-se que Embaló teria ganho as eleições na primeira volta. Na segunda-feira, num comunicado conjunto, o Espaço de Concertação das Organizações da Sociedade Civil e a Frente Popular denunciaram com extrema indignação as gravíssimas manobras em curso nas comissões regionais de eleições destinadas a distorcer os resultados das urnas e a usurpar a vontade soberana, clara e incontestável do povo guineense, expressa a 23 de novembro. Tudo se conjuga, portanto, para a manutenção do poder de Umaro Sissoko Embaló, cujo primeiro mandato presidencial ficou marcado por uma deriva autoritária que deixou poucas dúvidas sobre quais são as suas reais intenções, a de instituir um poder autoritário repressivo com base nos militares e sem qualquer espaço para os pesos e contrapesos da democracia. Como escrevia António Nhaga no editorial do jornal guineense O Democrata, a forma de exercício autoritário do poder reina agora de forma extraordinária em todas as instâncias judiciais de governação nacional e a democracia autoritária estabeleceu uma nova forma de governação. A eleição deste domingo seria apenas uma forma de falsa legitimação democrática de um poder que tem muito pouco de democrático. Professor, como é que olha para estas eleições? Bom, é sempre difícil comentar a Guiné, não é? Por causa do meu otimismo em relação àquilo ali. Mas eu acho que ganhei mais motivos para ser otimista em relação à Guiné. Pelo menos a julgar pelo que está a acontecer agora.
É verdade que é difícil confiar nas informações que vão saindo por aí, por exemplo, sobre a aparente vitória do líder, do candidato da oposição, né? Mas a julgar pelo próprio sistema eleitoral e tendo em conta que todos esses vaticínios estão baseados nos resultados das mesas, acho que há alguma razão para ser confiante em relação a esta informação, né? Porque o sistema está calibrado de uma forma que permite o escrutínio externo das mesas, né? E, portanto, os resultados das mesas não podem ser assim deturpados com muita facilidade. Portanto, dá para confiar nisso aí. E se esse for o caso, mesmo que depois venha a haver uma fraude, porque a gente tem que contar com isso, com um indivíduo como o Umaro Sissoco, mesmo que venha a haver isso aí, sabe, isto vai ser uma grande demonstração da maturidade política da Guiné. Sabe, nas piores condições possíveis, eles conseguiram fazer uma boa mobilização e não me refiro apenas aos atores políticos, refiro-me sobretudo à coragem dos guineenses de, nestas circunstâncias, depositarem o seu voto do outro lado, né? Então, parecendo que não, eu estou cada vez mais otimista em relação à Guiné e volta a ser uma lição, ou é uma lição, de como deve ser a mudança em África, né? Deve ser aposta numa atitude cívica coerente e comprometida, né? Mesmo que o resultado venha a ser a vitória de Sissoko? Sim, mesmo que a vitória venha, o resultado seja esse. E eu vou lhe dizer porquê, Antônio. Assim, do ponto de vista da sociologia política, nós podíamos chamar o que está acontecendo na Guiné de autoritarismo, né? Mas eu acho que esse conceito não serve muito bem, porque ele não tem, digamos assim, o estatuto ou a estatura de um líder autoritário. O que ele faz é um autoritarismo de oportunidade. E o que é que eu quero dizer com isso aí? Eu quero dizer que há uma fragilidade das instituições que é natural num país como a Guiné, num país africano, né? Há uma fragilidade dessas instituições e ele atua nos espaços abertos por essa fragilidade, não é? E eu não creio que ele tenha o poder coercivo que a gente imagina que ele tenha, ou que o conceito de autoritarismo nos leva a imaginar que ele tenha. Mesmo, por exemplo, sobre o poder judiciário, eu acho que é mais por consciência da sua própria fragilidade que os juízes parecem agir a favor do presidente. Mas então há uma situação de aproveitamento dessa fragilidade. Mas isso aí não tem estabilidade, não pode durar, porque a única forma de garantir o seu poder vai ser a repressão. Portanto, se ele ganha, entre aspas, um segundo mandato, ele só pode assegurar e garantir esse mandato aumentando a repressão. E para uma sociedade como a guineense, com a maturidade cívica que ela está a mostrar, acho que isso não vai funcionar. Então, por causa disso mesmo que os resultados que forem anunciados venham a ser diferentes, o Umaro Sissoco já está feito. Já não tem futuro político para mim. Acha que mesmo com a vitória não terá futuro político? Não vai ter, porque a lógica para mim é simples. Ele, para garantir esse poder, ele vai ter que ser mais repressivo ainda do que foi até agora. Isso tem limites, porque, conforme eu estava a dizer, quando eu falava do autoritarismo de oportunidade, não é que ele tenha de facto esse poder. O poder que ele tem vem do fato de ele estar num lugar que pode aproveitar a fragilidade das instituições. Mas isso tem limites. Né? Então, para que ele de facto tenha o poder autoritário que seria necessário para se manter no poder, ele teria que ser mais repressivo ainda. Então, essa é a minha esperança. E há limites para essa repressão, é o que o professor acha. Ou seja, essa repressão só irá até um determinado limite. Exatamente. E isso acabará por se voltar contra ele próprio. Exatamente. Porque, olha, a lealdade das pessoas, a aparente lealdade das pessoas que estão no seu entorno, é uma lealdade que depositam no poder, não na pessoa.
né? Não é ele que comanda essa lealdade e, portanto, ele é descartável, né? Portanto, há uma dose de repressão que ele pode se permitir e que se permitiu neste mandato que terminou há muito tempo. Ele permitiu-se isso aí, mas para se manter no poder, ele vai ter que aumentar a dose. E é essa dose que vai tornar claro que a lealdade é para com o poder e não para com ele. E ele não vai conseguir suster-se naquele lugar. É um vaticínio, mas é também uma esperança, não é? Porque eu tenho que salvar a minha tese de que a Guiné... O professor tem que manter o seu otimismo até ao fim, o que me parece muito bem. Para pessimista já basto eu. Bem, temos que seguir para o segundo tema. A petrolífera francesa Total Energies levantou oficialmente a declaração de força maior e anunciou a retoma do projeto de exploração de gás natural na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, suspenso por razões de segurança desde abril de 2021, após um ataque dos jovens jihadistas à Vila de Palma. A decisão foi comunicada ao governo moçambicano através de uma carta dirigida ao presidente de Moçambique, Daniel Chapo, justificando-se a multinacional com um ambiente de segurança substancialmente melhorado. A Total Energies é a líder do consórcio que tem a concessão de exploração de gás natural na área da bacia do Rovuma e que agora conta começar a sua atividade de exportação em 2029. A empresa francesa refere-se ao resultado dos esforços conjuntos das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, com o apoio da missão militar da SADC, que já não está em território de Moçambique, e das tropas de Ruanda, que essas sim ainda estão, para a melhoria das condições de segurança na Península da Afungi, onde estão a ser construídas as instalações para ali que fazer o gás natural e exportá-lo para o mundo. Esforços conjuntos de manutenção de segurança que foram a semana passada postos em causa, com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a acusar formalmente a petrolífera francesa por complicidade em crimes de guerra e tortura levados a cabo pela força de militares moçambicanos que guardam as instalações da empresa na Península da Afungi. Os soldados terão brutalizado e matado à fome mais de 200 de pessoas. Isto, já depois de, em março, o Ministério Público francês ter anunciado que estava a investigar a empresa por complicidade em homicídio e omissão de socorro na morte de 55 dos seus contratados no ataque dos jihadistas à Vila de Palma em março de 2021. Com estes casos em pano de fundo, o levantamento da força maior e a continuação do projeto de exploração de gás é ou não uma boa notícia, isto que nos chega de Moçambique? Sim, é muito difícil de dizer sim ou não, né? Como tudo, em relação a tudo em Moçambique e em África, do modo geral. A minha maior dificuldade com este assunto aqui é mais com o governo moçambicano, não é com a multinacional. E onde é que está essa dificuldade? Está naquilo que eu chamo de autoridade sem explicação, né? Portanto, nós somos governados por gente que não sente nenhuma necessidade de dar explicações sobre as suas decisões, né? Portanto, um assunto como este aqui não devia ser tratado apenas pela multinacional e pela presidência da República. Este assunto devia ser levado ao Parlamento, no mínimo, para ser tratado lá. Mas isso pressupõe que o governo tenha uma política clara, não só em relação ao investimento estrangeiro, mas em relação às forças de defesa e segurança, né? Porque, por exemplo, ele já está a completar um ano de governo e ainda não disse nada sobre o que pretende fazer para melhorar as nossas forças de defesa e segurança e para reduzir a nossa dependência em relação ao exército mercenário que está lá no país e que foi para o país sem consulta pública, né? Então, ele teria que apresentar essas coisas no Parlamento e talvez seja por isso que este assunto não é discutido no Parlamento. E o grande problema disto, não estou a falar apenas do ponto de vista daquilo que se chama de accountability, quer dizer, ele ser responsável pelo que faz e poder prestar contas em relação a isso. Não estou a falar. Os governantes moçambicanos desperdiçam o potencial que a democracia tem no reforço da posição negocial do próprio governo em relação aos atores estrangeiros. Né? É que, sabendo como as pessoas em Moçambique se sentem em relação à presença daquele empreendimento, sabendo quais são as preocupações das pessoas, é muito mais fácil negociar a partir de uma
posição relativa de força, não é? Porque eles podem dizer, olha, isto nós não podemos fazer porque o povo não vai aceitar. Mas se você não consulta o povo, se você não fala com o povo, você não cria oportunidade para o povo dizer, olha, nós sentimos-nos assim em relação... Você desperdiça esse recurso estratégico que você tem. Então, isto é que me preocupa mais. Não é o que a multinacional faz ou não faz. É a atitude do governo moçambicano em relação à responsabilidade que tem pela gestão do país. E essa responsabilidade não se limita apenas ao governo tomar decisões e fazer as coisas. Limita-se a prestar contas em relação às decisões que tomam. Então, é por isso que eu digo, é muito difícil avaliar isto aqui. E olha, a situação não está a melhorar, não é verdade? Não é? As populações estão em debandada e isto já está a afetar a província de Nampula. E sabe o quê? Nenhuma palavra do governo moçambicano em relação a isso. Os jornais noticiam, e eu acho isso grave, que o governo moçambicano, o presidente da República, não tenha a coragem de fazer um comunicado à nação, dizer que, olha, a situação está assim, não é? E nós queremos fazer isto, nós estamos a tentar fazer isto. Nenhuma comunicação. Ficaram esta semana entretidos a otorgar o título de honoris causa ao presidente Lula. No momento em que, sabe, as populações estão em debandada naquela região, as pessoas saíram. Eu estava a ler um texto de um amigo que falava da avó que saiu da sua aldeia, né? Teve que ir procurar refúgio em Nampula, e falava que centenas de pessoas venderam as suas habitações porque já não podem viver lá e tiveram que vender aquilo a preços irrisórios porque não há segurança lá, não é? E nenhuma palavra do governo em relação a isto aqui. Então, que sentido é que faz falar do que a Total quer fazer, não quer fazer, a responsabilidade da Total nisto e naquilo ali, se não há sentido de responsabilidade? Não, é porque eu acho que a Total, quando se refere à segurança melhorada, não é nitidamente a segurança melhorada em Cabo Delgado, é a segurança melhorada nos seus interesses na Península da Fungi, não é? Quer dizer, essa é a única segurança que lhes interessa. O que vai acontecer é essa ilha de expatriados, sim, que vai explorar recursos, manda uns dinheiros para Maputo para... Pronto, porque são os impostos que têm que pagar. Sim. As populações locais não receberão nada disso, não beneficiarão nada desse projeto. Aliás, ficarão piores, porque depois isso terá impactos ambientais também, essa exploração, e esse lado negativo é o que essas populações vão ter, não é? Portanto, sim, o que estamos aqui a caminhar é para isso. Olha, isso dói-me muito, sobretudo... Sabe, quando eu penso no que aconteceu durante esta semana, né, com a presença do presidente Lula do Brasil, que é uma pessoa reconhecida pela sua preocupação com a justiça social, né? Então, se ele é celebrado, se ele é festejado em Moçambique pelos nossos próprios governantes, isso significa que eles se identificam com a sua agenda política, não é? Mas depois essas mesmas pessoas saem da cerimônia de graduação nos seus carros de luxo, pagos pelo governo, passam por paragens onde está gente apinhada à espera de um chapa, de transporte público informal, e não sei o que é que eles sentem. Não sei se sentem vergonha, sabe? A questão está aí. Eu tenho um mandato, né? Eu recebi o mandato do povo. De que forma, não importa agora discutir, eu recebi o mandato do povo. Como é que eu mostro preocupação quando essas pessoas estão a ser acossadas, assediadas desta maneira, como está a acontecer em Cabo Delgado e em Nampula? Como é que eu mostro às pessoas que eu estou preocupado, que eu respeito o seu voto, que eu respeito... Sabe, porque isso é uma forma também de dar dignidade ao cargo. Não é? Então, o silêncio em relação a Cabo Delgado, ao sofrimento das pessoas, o silêncio em relação àquilo que o país está a fazer para reduzir a sua dependência em relação aos mercenários daquela ditadura ruandesa. Isso tudo é sinal de falta de respeito pelo cargo que eles ocupam, de falta de respeito pelos moçambicanos e de indiferença total em relação àquilo que eles acham que é a sua responsabilidade. E isso acabará, se calhar, às tantas por contribuir para que a segurança melhorada
no projeto da Total Energies acabam a piorar a segurança para o resto da população, porque haverá para os Al-Shabaabs mais gente disposta a combater ao lado deles, porque estará indignada com tudo o que se passa, não é? Exatamente. E sabe, mencionou logo no início a questão dessas acusações que andam aí e que, pronto, é uma questão um pouco complicada mesmo do ponto de vista jurídico. Mas o que não é complicado perceber é que aquilo obedece a um padrão que a gente conhece, do nível de disciplina que as nossas forças de defesa e segurança têm, porque não têm respeito pelo cidadão. Então, não é difícil acreditar que essas coisas tenham realmente acontecido. E isso aí é de novo uma questão política, não é? Porque tem a ver com o sentido republicano da nossa política. Não é? A preocupação de garantir que as nossas forças se comportem bem, mesmo no meio de dificuldades que a gente reconhece. A gente não tem meios, não é? Isso a gente reconhece, mas a gente recebe ajuda também. A União Europeia ajudou a apetrechar, a formar. É verdade que não com material bélico, mas equipou uma força. Os portugueses estão lá a treinar comandos e não sei, estiveram lá a fazer isso aí. Mas não se vê nenhum resultado disso aí. Isso, para mim, é indiferença. E para mim isso é que é mais relevante do que o que a Total Energy está a fazer ou não. Bem, chegamos assim ao final da primeira parte deste episódio. Vamos passar a seguir à conversa com o nosso convidado desta semana. Depois de uma carreira de sucesso no setor petrolífero, que começou na Sonangol em 1980, passou por França e pela Partex, a empresa petrolífera detida pela Fundação Carlos Gulbenkian até 2019, e incluiu uma passagem como Ministro da Economia e do Mar no governo português entre 2022 e 2024. António Costa e Silva, depois de tudo isto, resolveu escrever um livro sobre Angola. Não é um livro de memórias, nem um acertado de contas com o seu passado de lutador anticolonial em Angola, onde nasceu, na localidade de Catombola, província do Mochico, em 1952. Antes, é o livro de um homem que, aos 73 anos, aponta para o futuro. O futuro de um país que o prendeu e torturou, que lhe deixou mazelas na vista, que o obrigaram a vir tratar-se na Europa, país, Angola, para o qual a família o convenceu a não voltar, mas continuou seu, pelos vistos. E o que oferece ao seu país neste livro, que é ao mesmo tempo um diagnóstico dos acertos e fracassos de 50 anos de independência, mais fracassos que acertos, infelizmente, é um roadmap para o futuro, a partir de toda a sua experiência como engenheiro, professor, gestor, ministro e idealizador de um plano de recuperação de Portugal para o pós-Troika. António Costa e Silva oferece a Angola, ao país que o viu nascer e que viu nascer com tanto entusiasmo, uma estratégia para o desenvolvimento que permita corrigir muitos dos erros cometidos e aproveitar todo o seu potencial. Muito obrigado por estar aqui neste podcast. Começava pelo princípio, que é o mais razoável para fazer nestas coisas. O que é que o motivou a escrever este livro agora? O que me motivou é o facto de eu estar profundamente ligado a Angola, uma ligação umbilical, portanto amo muito Angola, amo muito aquele país, tenho uma consideração e estima extraordinária pelo povo angolano, é um povo muito generoso, lutador, sofrido, é um povo mártir e resiliente e, portanto, este livro foi um bocado olhar para o balanço destes 50 anos de independência. Angola é um país que tem um potencial extraordinário, verificar aquilo que correu bem e o que correu mal, e há muitas coisas que correram mal, e, portanto, e tentar a partir daí fazer um balanço e ver como é que podemos fazer melhor nos próximos 50 anos, porque não podemos esquecer hoje que Angola tem uma pobreza multidimensional extremamente elevada. A pobreza multidimensional reúne vários indicadores, é cerca de 60% da população, e desses 60%, 11,6 milhões, diz a FAO e as organizações internacionais que seguem a pobreza, vivem em pobreza absoluta, isto é, passam fome todos os dias. E, portanto, eu acho que temos que fazer melhor no futuro. A quem se destina este livro? Em quem é que pensou como leitor para este livro? Aos angolanos em geral? Aos portugueses que nasceram em Angola? Ao governo angolano? Para quem? Ou não pensou nisso quando escreveu? Não, eu não pensei em quem eram os destinatários, mas obviamente aqui é sobretudo, o livro é aliás dedicado ao povo angolano. Eu digo no início, na dedicatória, que o povo angolano
foi duramente oprimido pelo regime colonial português e, portanto, eu não concordo com as teses que existem em certas correntes da historiografia em Portugal que o colonialismo português foi benigno. Não foi um regime cruel e de opressão do povo angolano, e nesse sentido a independência foi uma grande conquista do movimento de libertação nacional. Mas nós não podemos esquecer, quando o presidente Agostinho Neto declarou a independência, na noite de 11 de novembro de 1975, na Praça 1º de Maio, em Luanda, e eu estava lá e acompanhei. Evidentemente havia muita alegria, e nós pensamos naquela noite que desaguavam ali os sonhos, as aspirações, as lutas de milhares e milhares de patriotas angolanos que tinham lutado pela independência do país, mas simultaneamente podíamos ouvir o ruído da deflagração dos morteiros em Kifangondo, muito perto de Luanda, porque a FNLA, já com o apoio do Zaire, de Mobutu e dos americanos, estava a tentar também invadir Luanda. O MPLA, claro, tinha o apoio da União Soviética e de Cuba, e portanto as duas superpotências estavam a manipular as forças políticas angolanas, e depois também já havia a intervenção da África do Sul ao lado da UNITA. Quer dizer, o movimento de libertação nacional, no dia em que alcança o seu mais extraordinário êxito, que é a independência do país, estava dividido, a deixar-se manipular pelas superpotências, e Angola estava a caminhar para uma guerra por procuração, que depois ia descambar numa guerra civil, e dos 50 anos de independência, 26 foram ocupados com este conflito armado. E, portanto, como sabemos, as guerras são autofágicas, são destrutoras dos países, das infraestruturas, ceifam milhares e milhares de vidas. Há cerca de 1 milhão de angolanos que foram mortos, 450 mil que fugiram para os países vizinhos, e atenção, dentro de Angola, 4 milhões e meio de angolanos fugitivos dentro do seu próprio país, fugitivos da guerra, da destruição, e onde se foram-se acumular na periferia das grandes cidades, como é o caso de Luanda e de outras cidades. Mas eu tive a oportunidade, agora em setembro, de fazer cerca de 4.500 km ao longo do país. Na entrada do Lubango temos a mesma coisa, na entrada do Uambo. Portanto, há cidades que estão a ser muito flageladas em termos das pessoas que se deslocaram e que depois não têm meios para sobreviver, e transformam-se em cidades de luta contínua e de sacrifício contínuo a todos os dias, de um povo que tem todas as condições para ter uma vida diferente. Houve surpresas nessa sua viagem de 4.500 km, ou aquilo que encontrou foi exatamente aquilo que estava um pouco à espera? Quer dizer, a viagem foi concebida com os meus antigos companheiros da turma de Engenharia de Minas da Universidade de Luanda, e portanto resolvemos 50 anos depois ver como é que estava o país. Em Luanda tivemos a oportunidade de visitar os pavilhões onde estudamos, perto do aeroporto, que são os pavilhões de engenharia, e encontramos a nova turma de jovens angolanos que estão exatamente a frequentar o nosso curso. Vimos a nossa sala, confraternizamos com eles, foi um momento de grande alegria. Mas nós queríamos sobretudo sair fora de Luanda para ver como está o país, porque há uma dissonância muito grande entre Luanda e o resto do país. Luanda hoje está a aproximar-se dos 12 milhões de pessoas, quer dizer, 1/3 da população angolana está concentrada ali, e é uma cidade caótica, ingovernável, frenética. E nós saímos de Luanda. Atenção que Angola, quando se sai de Luanda, o país é um país muito seguro, e o povo angolano, como disse, é um povo muito generoso, comunica muito facilmente, mas nós notamos que há grandes dificuldades. Por exemplo, na estrada de Porto Ambuim para a Conda, nós vimos à beira da estrada as crianças com as suas batinhas brancas que vão para a escola, com os banquinhos na cabeça, porque a escola para onde vão nem sequer tem bancos. E falamos com os miúdos, aliás, levamos muito material escolar para distribuir por todas as escolas, sobretudo aquelas em que estudávamos e aquelas com que contatamos, e os miúdos disseram-nos que faziam 18, 20 km por dia para ir à escola, e fazem esse tempo todo a pé. Portanto, e quando há de um lado uma opulência muito grande, como há nas classes da elite angolana, e por outro lado situações deste tipo, nós perguntamos porquê que o país não encontrou um caminho diferente. E portanto este livro também é destinado também a todas as forças políticas. Eu penso que as forças políticas angolanas têm que extrair ilações do passado. Não faz sentido andarem-se a degladiar uns aos outros, entrarem em conflitos armados, quando deviam construir uma grande plataforma de mobilização do país em torno de desígnios nacionais. E repare que nestes anos o investimento, quer em educação, quer em saúde, que é absolutamente vital, o investimento foi muito fraco, é menor que 1,8% do PIB, quando vai ao Botsuana, países exatamente ali vizinhos que investem muito na educação e na saúde. E portanto, sem se investir maciçamente na educação, nós não podemos transformar a vida do país. E a deficiência de recursos humanos em Angola é muito elevada quando tem uma população muito jovem. Cerca de 60% da população
população angolana são jovens, só que desses jovens, em cada 3, 2 estão desempregados. A taxa de desemprego é 32% no geral, mas é quase 60% quando tem a ver com a juventude. E, portanto, é uma preocupação muito grande qual vai ser o futuro desses jovens. E os jovens angolanos podem ter um futuro extraordinário. Posso-vos contar uma história. Quando estava na cidade do Huambo, um dia a almoçar, fui abordado por pessoas que estão à frente de um projeto que é das primeiras fábricas de medicamentos que vão ser feitas em Angola, que são absolutamente necessários. São medicamentos como paracetamol, medicamentos contra a malária e outros. Eles convidaram-me para visitar a fábrica. A fábrica fica na estrada do Huambo para Kaala e chama-se Oviemba. Oviemba, na língua local, Umbundo, que era a língua também do sítio onde nasci, significa exatamente medicamento. E quando fomos lá visitar a fábrica e as instalações, no fim perguntei-lhes: e como é que estão a fazer dos recursos humanos? E eles disseram que sobre os recursos humanos contactaram as escolas. O Huambo é uma cidade académica, como é o Lubango, muita juventude na rua, liceus, as escolas a funcionarem, e isso é o futuro de Angola. Eles contataram as escolas para ver entre os estudantes que estavam a acabar quais eram aqueles que tinham mais potencial, reuniram uma lista de cerca de 2.000 pessoas que eram potencialmente os recursos humanos para trabalharem na fábrica. Alguns deles já estão lá a trabalhar, e destes 2.000, 10 foram identificados como crianças superdotadas, génios. E, portanto, cerca de 0,2, 0,3% da população tem sempre estes recursos humanos que podem ser com instrumentos que se lhes dê, altamente qualificados, e eles podem fazer a diferença no futuro. E eu acho que Angola tem todas as condições para fazer isso, desde que invista na educação e também na saúde, que são duas alavancas fundamentais do progresso. Eu acho que o que me parece mais trágico, não só em relação a Angola, mas também em relação a Moçambique e outros países africanos, é que não é difícil fazer o diagnóstico, né? O que está mal. Exato. E o que precisa de ser feito, e até acho que faz isso muito bem no livro. As ideias que propõe ali fazem todo o sentido. Portanto, do ponto de vista técnico, não há nenhuma dúvida. E a questão que se coloca para mim é por que é que, apesar disso, não se faz, né? E eu queria articular essa pergunta com a sua experiência como político, governante aqui. O que é que o sistema político português tem que o sistema político angolano não tem? E que é necessário para que as boas ideias sejam postas em prática? Sim, isso é uma excelente questão para o professor Elísio, é muito importante. Eu acho que o que falta em Angola, primeiro que tudo, temos que ver o nível de corrupção que existe no país. E, portanto, a corrupção é, de certa maneira, o elefante na sala. Há um centro de estudos, que é o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, que é dirigido pelo professor Manuel Alves da Rocha, que faz estudos, penso eu, muito rigorosos, com base em dados. Eles dizem que entre 2002 e 2015, o Estado angolano recebeu das companhias petrolíferas, dos royalties e impostos, cerca de 840 mil milhões de dólares, que é uma quantidade astronómica de dinheiro. E depois eles confrontaram as autoridades onde é que este dinheiro foi utilizado. E, portanto, o que chegaram a rastrear é a aplicação de cerca de 110 mil milhões de dólares em infraestruturas. O resto do dinheiro desapareceu. E, portanto, nós temos ali uma elite, chamemos-lhe assim, cleptocrática, que se assenhoriou destes recursos, desviou este dinheiro que são recursos públicos angolanos, e é evidente que o país hoje seria muito diferente se esse dinheiro tivesse sido aplicado. Portanto, é por isso que eu proponho no livro que uma das primeiras grandes questões é haver um pacto também entre os partidos para a luta contra a corrupção e o saneamento das instituições públicas. Eu penso que Angola precisa desesperadamente de uma reforma ética e institucional, e as instituições são muito importantes, como diziam os dois economistas muito famosos nesta área, o Daron Acemoglu e o James Robinson, no livro Porque Falham as Nações. Eles elencam 3 fatores para o sucesso. Um é a qualidade das instituições, e em Angola temos que fazer ainda muito para ter instituições de qualidade e, sobretudo, a rejeição da corrupção. Depois é a inteligência das políticas económicas, das políticas públicas em geral, mas sobretudo das políticas económicas. E o terceiro é a capacidade do país construir mercados inclusivos. E quando aplica isto a Angola, as instituições são ainda muito deficientes, portanto temos que aumentar muito o nível de transparência, de accountability e de responsabilização, e é por isso que
que eu propus, como propus na altura que o Primeiro-Ministro português me convidou a fazer o plano de recuperação em Portugal, que houvesse um portal eletrónico onde todos os investimentos que o Estado está a fazer sejam reportados, para as pessoas seguirem e, portanto, terem a possibilidade de monitorizar e saber para onde é que vão os dinheiros públicos. E é nesse sentido, eu também penso que o Presidente João Lourenço, quando em 2017 assumiu a presidência e elegeu a luta contra a corrupção como um desígnio fundamental do seu mandato, que ele iria avançar mais do que avançou, porque os avanços ainda são tímidos, os resultados são escassos. Mas, portanto, aí eu penso, para responder à pergunta do professor Elísio, é muito importante a questão da qualidade das instituições e, portanto, o reporting e a transparência. Porque em Angola, nesta altura, quer se queira, quer não, há uma grande falta de confiança da população nos agentes políticos e, portanto, se isso não é restabelecido, é muito difícil. Depois, a inteligência nas políticas económicas é muito importante para se criarem mercados inclusivos. Reparem que a taxa de informalidade em Angola da população que não está na economia formal é de 80%. Quer dizer, 40% do PIB está fora do sistema normal. Se olharem para os 36 milhões de angolanos, só 2,5 milhões têm empregos formais e têm acesso a contas bancárias, a banco. Portanto, tudo o resto está fora. E não se pode fazer a integração destas pessoas através da repressão. Tem que se olhar para exemplos de países, por exemplo, as Filipinas e outros, o Bangladesh, fizeram esta integração porque isso é muito importante. E, a meu ver, no centro está a luta contra a pobreza. Porque em Angola, de facto, os programas sociais, a luta contra a pobreza não tem peso nenhum. Só para vos dar uma ideia, nos 6 primeiros meses deste ano, as poucas verbas que estavam no Orçamento de Estado para a luta contra a pobreza e para as políticas sociais só foram executadas em 1%. E as poucas verbas também que existem para a educação e para a saúde, porque há um problema de gestão da dívida pública em Angola. Angola, nesta altura, está muito pressionada porque há uma degradação da situação macroeconómica geral, as exportações estão a cair, as exportações do próprio petróleo estão a cair, a produção também a decair porque os campos estão maduros e Angola está com um grande problema da própria gestão das finanças públicas. Agora, a luta contra a pobreza. Nós temos exemplos extraordinários no mundo, desde logo Mohamed Yunus no Bangladesh, com o seu banco Grameen, e é preciso olhar para a base da pirâmide, olhar para os pobres, como diz o Mohamed Yunus e outros economistas, são empreendedores e às vezes empreendedores natos, precisam de ter uma oportunidade, ter o crédito, desenvolver o seu negócio e arrancar, digamos, o desenvolvimento a partir daí, como ligando à questão do campo da agricultura. Angola, como Moçambique e outros países, não dará o salto se não, de facto, tratar da agricultura como deve ser feito. E a agricultura, no tempo colonial, representava mais de 20% já do PIB. Hoje representa 4,5%. Angola tem cerca de 36 milhões de hectares de terra cultivada, só 17% estão a ser utilizados. E o que é que eu defendo? Há uma coisa que o governo angolano está a fazer bem, que é investimento nas infraestruturas, sobretudo na rede elétrica nacional. A rede elétrica, quando olham para 2015, tinha cerca de 2,3 gigawatts de capacidade instalada. Chegamos a 2022 com cerca de 6,3 e, portanto, quase que triplicou. E o que é que eu defendo? É que a rede elétrica tem que ser levada a todo o território nacional, integrar o campo, fazer a eletrificação rural e, a partir daí, através de projetos como a mobilização dos técnicos agrários, engenheiros agrónomos, um pouco como existia no tempo colonial, a Extensão Rural de Angola, era exatamente uma pool de técnicos agrários, de engenheiros agrónomos que percorriam o país, ajudavam os camponeses, ajudavam a organização dos mercados rurais, e isso falha hoje. Porquê? Porque não temos um Banco Nacional de Sementes, um Banco Nacional de Ferramentas Agrícolas, um Banco Nacional de Fertilizantes, que é fulcral para os camponeses darem o salto. E, portanto, no fundo, para se fazer isso, é preciso mudar a mentalidade que existe a nível da gestão do país. É preciso haver um pacto, a meu ver, entre as várias forças políticas e com o Parlamento. É preciso haver transparência total e responsabilidade na execução dos projetos públicos e do desenvolvimento de todas essas questões para se resolverem, de facto, os problemas das pessoas. E se isso não for feito, eu temo que o país avance cada vez mais para mais polarização, mais radicalização e mais convulsões políticas e sociais. Sim, sim. Eu gostava de insistir um pouco nesta questão, porque até certo ponto nós estamos praticamente perante quase uma situação de ovo e galinha, né? Quem vem primeiro é a fraqueza das instituições ou é a corrupção, para simplificar as coisas. E eu gostaria de colocar a pergunta de uma outra maneira.
teve aqui grandes responsabilidades, por exemplo, no período depois da crise aqui em Portugal. E até certo ponto Angola está a passar por uma grande crise. Sim. Se, por exemplo, fosse convidado, é só por hipótese, fosse convidado pelo governo angolano para elaborar um programa de recuperação, como fez aqui, que condições políticas é que havia de exigir para que esse programa, para que o seu trabalho tivesse sucesso? O que teria de mudar no sistema político angolano? Sim, e é uma grande questão. Portanto, as condições para Angola mudar, primeiro que tudo, é a reforma da mentalidade. Portanto, tem que haver a convicção na equipa que está a governar o país, muito mais humildade, muito mais relação com os outros partidos políticos e com o Parlamento, muito mais a questão da prestação de contas. Tinha que haver o portal da administração pública para onde é que vão todos os dinheiros. Eu dou no meu livro um exemplo que é do Uganda, porque às tantas o ministro das Finanças do Uganda apercebeu-se que 80% do dinheiro que ia para as escolas nunca chegava às escolas no país e, portanto, ele encomendou um estudo e, a partir desse estudo, ele adotou exatamente um mecanismo de fiscalização pública. E, portanto, o Ministério das Finanças, o Ministério da Educação diziam vai tanto dinheiro para esta escola, para aquela e para aquela. E nas comunidades eles faziam exatamente a publicitação disso e as próprias comunidades depois transformaram-se em monitorizadoras da aplicação dos dinheiros públicos. Eu acho que isso tem que ser feito. E em Angola, ainda hoje, na luta contra a corrupção, diz-se que foram recuperados não sei quantos milhões, por exemplo, ainda recentemente do Reino Unido, que vão ser aplicados em escolas, mas não se diz em que escolas, quanto é que é aplicado, como é que isso está a ser executado, para a população ver que há uma mentalidade diferente. E depois, a nível das instituições, tem que haver, não pode haver complacência, não é? Com os corruptos, os tribunais têm que ser independentes e têm que atuar, mas tem que ser, sobretudo, a partir do exemplo. E depois, se isto for ligado com investimentos muito importantes a nível da agricultura e do desenvolvimento da vida nos campos angolanos, porque Angola tem um potencial imenso. E não é só a nível da agricultura. Se olhar para uma das questões que também foi recuperada das infraestruturas, que é o caminho de ferro de Benguela, que são 1.300 quilómetros que ligam Benguela à Zâmbia e depois à República Democrática do Congo, nós temos aqui uma área que pode ser um epicentro mundial, por exemplo, das terras raras, dos minerais críticos, porque Angola já tem uma mina de terras raras, que é a mina de Longonjo. A Zâmbia é o maior produtor mundial de cobre, um dos maiores. O cobre é indispensável para a eletrificação das economias. Depois tem na República Democrática do Congo o cobalto, para a mobilidade elétrica, para os ímãs, para a indústria aeroespacial, é muito importante. E aqui tem que haver o compromisso da equipa governamental, vamos desenvolver um projeto, não como no passado, quer dizer, vêm as empresas internacionais, exploram a matéria-prima bruta, exportam, e o país pouco beneficia em termos do desenvolvimento da sua economia. Não pode ser assim. Angola tem que participar com os outros países africanos em toda a cadeia de valor, tentar sediar a cadeia de valor no país, portanto, criar também as fábricas, as instalações, e há muitas companhias internacionais hoje desejosas de fazerem isso, porque como estamos a ver, as terras raras, que é um grupo de 17 elementos da tabela que ocupam uma posição muito específica na tabela periódica de Mendeleev, que é uma espécie de código genético da Terra, uma das grandes descobertas da ciência, porque codifica os 118 elementos químicos que existem no nosso planeta e de cuja combinação resultam as mais 2.500 espécies minerais. E algumas dessas espécies são indispensáveis para a indústria eletrónica de alta precisão e para tudo isso. Agora, para se fazer isso, tem que haver um programa, eu penso que 4 ou 5 pontos: a saúde, a educação, a agricultura, a reindustrialização do país e a luta contra a pobreza, podem ser pontos fulcrais, haver uma equipa, haver prestação de contas ao Parlamento, haver muita humildade, haver inspiração em alguns dos grandes exemplos do mundo. Por exemplo, na política de industrialização, eu cito o caso dos tigres asiáticos, da Coreia do Sul ou de Taiwan, que eram países também muito atrasados no passado, e a equipa governamental na altura investiu nas infraestruturas, na formação de recursos humanos, na atração e transferência de tecnologia das grandes empresas internacionais, e conseguiram desenvolver um conjunto de políticas que transformaram os países. E em Angola não há nenhuma razão para nós não fazermos isso, como em Moçambique e noutros países, para pelo menos assegurar mais bem-estar à população e mais dignidade para o futuro. Escreve que Angola merece um futuro diferente e esse futuro está ao seu alcance, mas é preciso primeiro acreditar. Não tenho dúvidas que o senhor acredita que há um futuro em Angola, mas acha que nas elites e no poder político em Angola
eles acreditam no futuro do país. E lembro que há uma sondagem da Jeune Afrique recente, que 7 mil entrevistados das elites de vários países africanos, os angolanos eram aqueles que acreditavam menos no futuro. Eram só 18% das elites que acreditavam no futuro do país. Acha que ainda há gente que acredita no futuro do país? Sim, isso é uma questão importante. Eu acho que há pouca crença no futuro do país, que nós não podemos ignorar a situação muito difícil em que vivem os angolanos. Portanto, há estatísticas que nos mostram que em cada 10 angolanos, 7 ou 8 passam fome. E quando 7 ou 8 em cada 10 passam fome, é muito difícil haver otimismo e haver esperança. Uma coisa é certa, se a espécie humana perde a esperança para mim é a gramática da vida. Se nós perdemos a esperança, ficamos sujeitos a todo o tipo de pesadelos. E é isso que eu sinto em Angola, é a radicalização crescente, a ausência de perspectivas de saídas para a situação atual. E depois, quando olha para a desnutrição, nós temos em Angola cerca de 8 milhões de pessoas que estão em desnutrição máxima, portanto nem sequer têm os nutrientes básicos para a sua saúde. E é por isso que estes problemas são imperiosos. Se a elite está cega relativamente a isso, é um problema. E fico muito preocupado quando nas cerimónias da comemoração dos 50 anos de independência, há 50 anos atrás, quando o presidente Agostinho Neto proclamou a independência na Praça 1º de Maio em Luanda, a praça estava repleta com o povo angolano. E se for ver estas comemorações, há muitos convidados, 10 mil convidados, mas o povo angolano é o grande ausente da cerimónia. Portanto, onde é que está o povo angolano? E se nós não conseguimos estabelecer pontes com o povo e falar com o povo, descentralizar o nível de decisão no país, não formatar só as políticas em Luanda, se elas são formatadas em Luanda, quando forem aplicadas no Lubango ou no Uambo ou noutras zonas do país, é muito difícil depois terem feito. É preciso conhecer a realidade. E é por isso que Angola, dada a sua dimensão, é preciso descentralizar o crescimento económico, descentralizar as decisões, ter os instrumentos financeiros e as políticas públicas adequadas, mas isto só vai funcionar, e na sequência também da pergunta do professor Elísio, se nós conseguirmos ter a participação, quer dos mídia, da comunicação social e sobretudo a participação da população na execução dos projetos, e eles visualizarem que os projetos estão a ser executados para o seu bem-estar, para melhorar as condições de vida e não de outra forma qualquer. Mas em Angola, como dizem muito bem o António, as elites angolanas pouco acreditam no país, porque os homens que estudam estas questões, os economistas, dizem que os países têm 2 tipos de instituições que são criadas. Uns são instituições inclusivas, que acreditam no país, promovem a inovação, desenvolvem os projetos. E outras são as instituições extrativas, que só estão interessadas em extrair renda. E Angola, incluindo as elites que são ricas, os projetos que lhes interessam são projetos para extrair renda, não são projetos para investir no desenvolvimento da economia do país. E Angola precisa desesperadamente desse tipo de investimento, de uma nova mentalidade e de elites que sejam elites também que trabalhem para a construção de instituições inclusivas e que galvanizem e arrastem o desenvolvimento do país. E isso é possível desde que haja essa transformação de mentalidade, mas vai ser difícil se nós não estabelecermos aqui pontes, se deixarmos que a polarização e a radicalização da sociedade se amplifique e conduza a situações muito mais difíceis no futuro. Estamos a chegar ao fim, mas acho que lhe devo fazer esta pergunta. Foi preso em 77, passou quase 3 anos na cadeia, onde sofreu torturas, sobreviveu até a um fuzilamento fictício, não é? Ou seja, fizeram-lhe passar por isso. Só foi libertado depois de 2 greves de fome, sofreu mazelas físicas, mas neste livro não há nada disso, a não ser basicamente um contexto, que é um angolano que viveu em Angola e que sofreu isso, mas não quer que isso se torne o centro do livro. Mas acha que se o país não fizer as pazes com o 27 de maio, com tudo o que se passou depois do 27 de maio de 77, o futuro não será sempre manchado e não será sempre essa dor aí a provocar também que haja essa impossibilidade de haver as várias famílias políticas trabalhem em conjunto pelo futuro do país? Sim, eu acho que tem toda a razão. Eu, primeiro que tudo, não sou uma pessoa ressentida e o passado é o passado e, portanto, a mim interessa muito olhar para o futuro. Desse ponto de vista, sou uma pessoa positiva, portanto, aquilo foi uma experiência para mim marcante, até porque eu desde sempre apoiei o MPLA, eu era dos comitês Amílcar Cabral, que eram dos grandes comitês do MPLA, e portanto as dissensões políticas, a radicalização que naquela altura se começou a desenvolver levou a essa situação
Nós não tínhamos nada a ver com os comitês ENDA e UNITO Alves, portanto éramos companheiros de luta dentro do MPLA, mas foi trágico o que aconteceu no dia 27 de maio e depois mais trágico é a repressão a seguir que o Presidente Agostinho Neto e a polícia política de então empreenderam. O Presidente, ao fim desse dia 27 de maio, disse que os fracionistas serão julgados e executados, deixou todo o poder à polícia política, à DISA, portanto o Major Onambwe e o Ludwig Sassunda, e eles liquidaram milhares e milhares de angolanos. E essas feridas ainda hoje existem. E a Comissão Nacional de Reconciliação que foi criada, já com o Presidente João Lourenço, o Presidente João Lourenço, a meu ver, não fez bem em designar o Ministro da Justiça de Angola, que é uma pessoa que se pode respeitar, mas como Presidente da Comissão. Porquê? Porque é uma das partes. Repare que o Presidente Nelson Mandela, na África do Sul, com a sua sabedoria, criou a Comissão de Reconciliação Nacional, foi buscar uma personalidade extraordinária, que era o Bispo Desmond Tutu, que liderou a Comissão. E aquilo foi muito importante para quê? Para se fazer a catarse deste período, para as vítimas explicarem o que se passou, para haver a reconciliação de facto. E em Angola isso ainda não aconteceu, apesar dessa Comissão existir, que funciona de uma maneira que, a meu ver, não é aquela que devia funcionar. E essa reconciliação é fundamental, porque não tem uma família em Luanda que não tenha membros que foram executados ou fuzilados em todo esse processo. E nós temos que tirar ilações disso até para impedir que no futuro essas situações se repitam. E é muito importante haver, do ponto de vista do país, a reconciliação nacional, a compreensão do que se faz e, sobretudo, tirar ilações para evitar a repetição desses erros no futuro. E Angola, infelizmente, também ainda não realizou esse processo que, a meu ver, é fulcral para estabilizar o país e se respirar de forma diferente. António Costa Silva, muito obrigado para a participação neste podcast. Foi um prazer. Obrigado. Chegamos quase ao fim deste episódio, só nos falta mesmo deixar aqui as nossas sugestões. Professor, o que é que nos trouxe desta vez? Eu trago um livro fresco que me foi oferecido em Braga. Na semana passada estive lá a participar numa mesa redonda. O que fazemos com isto, portanto, inserida no Capital da Cultura de Portugal. E há um livro que foi produzido sob a direção editorial do Onjake, do escritor angolano, e tem o título Tudo Isto é Futuro. Então, reuniu textos de jovens do Brasil, de Moçambique, de Angola, Cabo Verde e de Portugal também, que refletem sobre o passado colonial à sua maneira e, portanto, fizeram contos, tudo ficcionalizado, e achei fantástico quando viajava de Braga para Lisboa, ia lendo alguns dos textos e achei aquilo ali muito interessante e, sobretudo, esta ideia de utilizar a literatura para pensar nas feridas do passado, mas olhar para o futuro. Então essa é que seria a minha recomendação. Este livro chama-se Tudo Isto é Futuro. São vários autores, mas a direção editorial é de Onjake. Eu, pela minha parte, venho falar de um livro que foi apresentado a semana passada em Lisboa, na Livraria Sá da Costa. Trata-se de Primos como Irmãos, Vida e Morte a Sul do Rio Grande, do angolano Jacques dos Santos, sócio fundador da Associação Recreativa Cultural Chá de Caxindo, um dos principais polos dinamizadores da cultura em Luanda. Aliás, o livro traz o selo da Chá de Caxindo. No prefácio, Boaventura Cardoso escreve: neste romance, Jacques dos Santos confirma os seus créditos como notável contador de histórias que transcendem o real, que criam uma interatividade indispensável à produção narrativa. Hoje, nestes tempos em que tudo anda a correr e que se anulam distâncias num abrir e fechar de olhos, há quem não aprecie romances com histórias ou histórias, nem tenha tempo para os ler. Para mim, tal é lamentável. Sem a história ou sem histórias, nunca chegaríamos a ter romancistas de grande nível estético, como, por exemplo, Camilo Castelo Branco e Ernest Hemingway. E com isto acabamos mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Os nossos agradecimentos por nos ter ouvido. Marcamos encontro para daqui a 2 semanas. Professor, como sempre, foi um prazer. Um abraço. Um grande prazer para mim também.